O que eu aconselho as pessoas é começar como dono, mas depois virar empresário. Então, à medida que você começar a dominar o seu negócio, você tem que buscar informação como esse canal aqui e outros canais, que você possa, de alguma forma, ver como que você passa para uma pizzaria, duas pizzarias, um bar, dois bares, como é que você vai fazer as pessoas trabalhar. Muitas vezes, fazer é mais fácil do que ensinar a fazer. Porque ensinar a fazer dá muito trabalho. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do nosso podcast Universo Business. Inclusive, esse é o último episódio da nossa primeira temporada. O podcast do Comercial dos Plásticos. O Comercial dos Plásticos é uma empresa de embalagens descartáveis que atende a um raio de 400 quilômetros. É aqui que você vai aprender e você vai comprar na Comercial dos Plásticos. Você que é dono de restaurante, dono de padaria, mercadinho, confeitaria, é na Comercial dos Plásticos que você vai encontrar o melhor, o mais barato e toda a variedade que você precisa. Inclusive, nós estamos hoje com uma dupla que domina o varejo, que sabe de tudo e hoje dá aula. Me ajudem a receber Ricardo e Rodrigo! Obrigado, viu? Muito obrigado, parabéns. Agradeço por você vir participar do nosso podcast, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Cara, primeira pergunta que a gente quer fazer é: quem assiste esse episódio, quem assiste esse podcast, são pequenos empresários, médios e poucos grandes, né? Certo. Agora, as pessoas, elas têm muita dificuldade, né, no gerenciamento das empresas delas. Lógico, logo no começo, a pessoa é tudo, né? Compra, vende, paga, atende. Né? No começo, eu queria que tu contasse como foi a história de vocês no começo da Ricardo Eletro. Começou com o negócio igual todo mundo. No primeiro momento, você é dono. O dono, ele faz tudo. Eu falo que o dono, ele atende, ele recebe, ele entrega, ele agrada o cliente, ele faz tudo. E é natural você começar como dono. O que eu aconselho as pessoas é começar como dono, mas depois virar empresário. Então, o que é virar empresário? É você começar a escalar o seu negócio para que você possa, não é sair da frente, sair da operação, mas para que você possa, outras pessoas trabalhar para você, que você possa ter escala. Porque não você vai morrer como dono ali. E eu acho que o tempo é vida, tempo é dinheiro. Então, não podemos perder tempo. Então, à medida que você começar a dominar o seu negócio, você tem que buscar informação como esse canal aqui e outros canais, que você possa, de alguma forma, ver como que você passa para uma pizzaria, duas pizzarias, um bar, dois bares, como é que você vai fazer as pessoas trabalhar. E a dificuldade das pessoas trabalhar, porque muitas vezes fazer é mais fácil do que ensinar a fazer, porque ensinar a fazer dá muito trabalho. E as pessoas acabam morrendo como dono. Entendi. Mas eu queria que tu compartilhasse um pouco pra gente, Ricardo, a história de vocês. Como foi o começo de vocês? Eu comecei na 25 de março, buscando mercadoria, batendo em porta, com 13 anos de idade, minha tia me levava lá. Então a gente vendia nas casas, vamos dizer assim, vendia mercadoria nas casas da 25 de março, aquelas bugigangas, gostinho de pelúcia, aquela confusão toda. E aí, quando completei 18 anos, antes de ter 18 anos, eu já tinha comprado um carro, 0 quilômetro, com esse trabalho meu. De porta a porta? De porta a porta, saí de Divinópolis, buscar mercadoria em São Paulo toda terça-feira, buscava na 25 de março, vendia, depois na terça-feira voltava de novo. Isso foi durante 5 anos, essa batalha de buscar em porta, quando em 2018, com 18 anos, eu falei: mãe, vamos montar uma loja. Eu tinha um carro esse carro, o ponto, eu recordo disso, e a mulher me vendeu esse ponto, uma lojinha de 2 metros de frente por 10 de fundo. E comprou esse ponto? Comprei esse ponto comercial, num lugar espetacular, igual nós estávamos vendo os seus pontos, sempre olhando esses pontos bons. Apesar de ser uma lojinha pequena, meu ponto era muito bom. E ali montou a primeira Ricardo Eletro, pequenininha, já com os logos de cobrir qualquer oferta doméstico. E ali eu comecei a ter um lugar meu, no lugar de vender em porta, começar a vender dentro da loja. Na época que tu achou mais interessante comprar do que alugar? Nós compramos não compramos imóvel, nós pagamos luvas no ponto. Entendi, na época, você tinha que pagar luvas. Não, até hoje tem alguns que estão assim ainda. Até hoje tem, né? Tem. Justo. E ali nós compramos aquele ponto ali e começamos devagarinho. E com mês de 4, 5, 6 meses, a gente já estava com a segunda loja já.
6 meses. E aí, como era esse gerenciamento no começo? Porque... E aí, era eu, o Rodrigo, eu cuidava da marketing, venda, compra, essa coisa toda que toda a vida fiz, né? Parte comercial do negócio. E o Rodrigo cuidava muito da parte de operações. Naquela época, gente, era atender cliente e nós tínhamos 2 vendedoras. Não tinha gerente ainda. Não tinha gerente. Nós era tudo. Nós era tudo. Era Mas desde o começo, o Rodrigo... Desde o começo. O Rodrigo era menorzinho, então o Rodrigo, naquele momento, ia fazer mais papel de quase que office boy, né, irmão? Tinha quantos anos na época, Rodrigo? Tinha 14 anos. 14 anos. Então, fazia mais o papel de levar ali dinheiro no banco, fazer aquela parte de atender cliente, receber caixa. E aí eu tinha 2 vendedoras. Eu tinha 2 vendedoras. E depois que a gente cresceu, segunda loja, nós não arrumamos gerente lá, não. Ficamos sem gerente um bom tempo. Era 2, 3 vendedoras. E a outra loja tinha mais 4, 5 vendedores. Aí a gente ficava circulando nessas 2 lojas. Aí depois nós montamos uma terceira loja. Depois nós montamos uma terceira loja. Essa segunda loja é uma loja maior. Nós começamos a botar um vendedor que virou gerente. Né? Quem controlava o estoque na época era tu mesmo? Tudo nós, a gente comprava, vendia, o estoque era dentro das próprias lojas, não tinha depósito, não tinha nada. Então a gente controlava tudo dentro da loja. Até que depois foi passando uma loja, 2 lojas, quando chegou na filial 10, a gente estava começando a perder o controle, porque chegava a mercadoria tudo da loja, não tinha muito controle. Foi quando eu falei com você a importância de aprender com as pessoas. Nós fomos num evento que eu recordo da Arno, e tinha um sujeito lá que tinha 150 lojas. Aí eu virei para ele e falei, Júlio, eu não estou entendendo, como é que o senhor controla 150 lojas? Eu tenho 10 lojas, eu não estou dando conta de controlar. Só, meu filho, você tem que montar um centro de distribuição, um depósito. Essa mercadoria sua tem que chegar no depósito, não vai chegar na loja mais. Vou te dar esse sistema aqui. Então, quando for lá na loja, você vai ver o que está faltando, o sistema vai dar o que está faltando, e você vai repor as lojas. Tal. Então, com essa simples conselho que ele me deu de montar um centro de distribuição, organizar, a gente conseguiu sair de 10 lojas para 100 lojas, pra você ter noção. Porque a gente estava perdendo o controle de tudo. Só esse insight que o rapaz deu. O senhor Júlio deu, abriu a cabeça da gente e falou, então tem como a gente fazer um controle disso. E aí nós montamos esse centro de distribuição pequenininho, né? E aí nós começamos a montar mais lojas, conseguimos organizar para montar mais lojas. Aí já tinha gerente, aí depois passou para regional. O regional, o que é o regional? Era um cara, um gerente bom que eu tirei da gerência e a gente controlava ali 10 lojas. Ele controlava 10 lojas. E foi crescendo até chegar a história que você sabe aí, gigante. Né? Agora, no teu principal gargalo, nas 10 lojas, era o estoque? O nosso primeiro gargalo era controlar o estoque e, obviamente, gente, fazer essa turma atendimento, né? Gerar o estoque, né? Gerar o estoque, porque você tinha, como não é você mais que está na frente, são as pessoas que estão na frente, então, naquele momento, você tem que parar de fazer e começar a ensinar as pessoas a fazerem. Então, isso é a grande dificuldade que todo mundo tem. Então, eu tive que aprender a ensinar aquilo que eu fazia e não fazer mais. Isso não quer dizer que eu não fazia mais nada. Pelo contrário, eu ficava muito na compra, no marketing e também ficava dentro de loja. A gente sempre teve muito presente na operação. A gente não concorda com sair da operação de jeito nenhum. É ali que acontece. Só que a gente estava o tempo todo na operação, no lugar de só fazer, eu estava o tempo todo ensinando como fazer. Esta é a maior dificuldade que o empresário tem. Tem muito empresário, muito cliente que reclama, né? Fala muito mal de funcionário. Isso. Ah, não, porque o cara não presta. Na realidade, é o cara que não ensina direito. Eu sempre digo isso. O empresário reclama muito. Fala muito. Espelho, né? O empresário fala muito que funcionário é isso e outro. Tem a dificuldade, sim. Mas você tem que entender que se você encara, né, que você é o responsável por ensinar e construir essa pessoa, você esquece. Não tem como você crescer. Não tem jeito de crescer. Entendi. E aí, nessa parte, assim, por exemplo, tu nunca, no começo, não chegou a ter problema de fluxo de caixa, né? A gente sempre teve um controle muito grande. Eu aprendi lá atrás também que, principalmente o varejo, você compra, vende e paga. Então, eu sempre comprei picadinho, vendia e pagava. Então, você tem que ter um controle muito grande. Eu cheguei aqui hoje e fiz algumas perguntas. Quanto de estoque? Qual prazo você compra de fornecedor? Qual prazo você recebe? Então, geralmente, a gente comprava com prazo, vamos botar aí, de 60 dias.
né? E vendia com prazo de 30 dias. Então não podia ter um estoque muito alto, tinha que controlar o estoque. Então a gente trabalhava com o dinheiro do fornecedor. Sempre foi Sempre assim, tem que a gente trabalhar com trabalhou com o dinheiro do fornecedor. fornecedor. Nós nunca alavancamos em bancos, nunca trouxemos dinheiro para o banco, não. E à medida que a gente foi crescendo, a gente foi aumentando o prazo do fornecedor. O que fez impedir a gente crescer nos primeiros 10 anos, você me perguntou hoje, mais rapidamente, foi exatamente a gente não ter crédito com os fornecedores. À medida que a indústria foi tendo crédito com o fornecedor, a gente foi crescendo. É assim, não tem outro caminho. E hoje, na tua opinião, Ricardo, pela tua experiência já de vida e pela mentoria que você faz, qual é o principal gargalo que os pequenos empresários têm? Eu acho que o primeiro gargalo que ele tem Logo no começo, assim. primeiro é capital de giro, né, gente? Não tem, ele não tem. Então ele tem que aprender que ele tem que começar pequeno. Não adianta. Comprar, vender e Comprar, pagar. vender e pagar. Você tem que começar pequeno. Ah, eu gostaria de botar um negócio. Se você quiser começar grande, você não vai começar, porque a credibilidade, o crédito, ele vai com o tempo. Então, ter humildade para começar pequeno. Primeiro ponto é esse. Um pouco ele começou. Aí ele começa a ter problema com gente, né? Porque geralmente, para ele trazer essa pessoa para trabalhar para ele tem que dedicar muito a essa pessoa, porque ele é pequeno, ninguém quer trabalhar com gente pequeno, os caras querem trabalhar sempre em empresas maiores, então ele tem que pegar lá na base essa pessoa, E tem formar, que ter né? muita força para formar essas pessoas. Vender o sonho, vender o que ele quer, o que ele quer pro futuro, Aonde qual quer sonho, chegar. né? Você fala muito isso, né? É isso aí. A hora que quer chegar, o meu amigo, vem ficar comigo, vem trabalhar, nós vamos crescer esse negócio. Então, vender um sonho para a pessoa, aquela fome. E você tem que entregar, né, cara? A pessoa tem que perceber que você quer chegar lá. Porque às vezes o empresário tá com o primeiro, o cara faz o primeiro sucessinho, tem 3 lojas, 4 lojas e começa a viajar. É isso Aí aí. começa a Traga o delargar, negócio. né? O cara começa, não, deixa na mão do cara, e quando vem o cara, acontece, às vezes rouba o cara, pra falar a verdade, Isso. aí o cara começa a colocar a culpa nele. É. Mas na realidade foi o cara que não gerenciou legal, o cara que não fechou todas as brechas. Tem que ter muito Tem que viver, cuidado. tem que participar do negócio, né? Tem que viver o negócio. Não adianta fazer o negócio, começar a rampar e se largar o negócio, a tendência é cair. Quer cair. Sabe o que eu percebi, eu digo, tipo assim, quando a gente foi nas lojas, né, foi visitar as lojas, que tu foi falar, não, a ruptura isso daqui. Ah, e quem é que monitora isso daí? Tu tem uma visão mais para fechar o cerco, né? Para não Controle. ter brecha para processo. ruptura. Controle, processo. Porque quando você tem controle, você consegue enxergar e tomar as ações cabíveis, as ações têm que ser feitas, né? Então, a minha visão é mais controle, informação para compra. Para não faltar, você fala, está faltando 15 dias. Está errado. Por que eu tenho que fazer para não faltar 15 dias? Qual controle tem que ter informação para você poder comprar antes para não faltar 15 dias? Então, vou muito nesse caminho. Entendi. Agora, qual foi, tipo assim, teu principal aprendizado no começo, assim, que tu achou do 0 às 10 lojas, porque eu tô jogando na base, assim, para aquela galera que tá começando, que tá escutando a gente aqui, que tu acha que a pessoa não pode deixar de fazer. O Ricardo já falou aqui, primeiro, ele falou de fluxo de caixa, né? Falou aqui que o cara tem que construir, comprar picadinho, né, para depois vender e pagar, né? E depois vai ter problema com gente. Né? Ele vai ter que ensinar as pessoas. E você, na tua gestão de trator mesmo, como... Eu tenho certeza do seguinte, cara, são três pilares, indiferente de ser pequeno ou não, você tem condição de começar. Isso não custa dinheiro, que é gente, processos e sistema. Então, qualquer coisa, qualquer negócio que você começar com um sistemazinho, para você poder ter a visão de controlar. As pessoas acham que é gasto e acham que vai travar, que é burocratizar. Não. Você vai ter informação para você errar menos. Então, se tiver qualquer sistemazinho, você está numa churrascaria, num bar, tal, qualquer sistemazinha hoje, você vai ter um controlezinho de o que está saindo, como está vendendo, o que vende mais, o que não vende. E ali você vai ter um controlezinho básico para você poder ter uma gestão melhor dentro do seu negócio. Então, ter no mínimo não um tem sistema, né? Um RPzinho. Bobo. O cara começar... Hoje tem RP que custa R$90 por mês, você pega um Conta Azul da vida, qualquer um outro aí, vários, que você vai ter um controlezinho para você ter o seu fluxo de caixa, ter o seu estoque ali que você está comprando, o que está sobrando, o que não está sobrando do seu estoque, né? Se não está sendo, e se está sendo que está dentro do seu estoque, que realmente está saindo. Então, ter um controlezinho básico, eu acho que é extremamente importante, cara. Aquilo que a gente conversou também no carro,
Tô falando assim, um balanço turco. Isso. Rapaz, um balanço turco, o cara não precisa Não ter tem nada. nada. Ele vê, tipo assim, quanto eu tenho a receber, quanto eu tenho de estoque. Olha, todo mês eu faço isso, eu vejo quanto eu tenho a Muito receber, importante. quanto eu tenho de estoque, quanto eu tenho de caixa, e diminuo quanto eu tenho a pagar, fornecedor, e o teu resultado no final do mês tem que estar crescendo mês a mês. Se tiver diminuindo, tem alguma coisa errada aí. Então, isso aí o cara não precisa ter nada. Né? Basta ter um Excelzinho lá Você e o cara... folha para Folha para 4, você consegue fazer tudo. Isso aí eu aprendi com meu pai na época. Olha, vai fazendo isso, tal, porque na época era no papel e caneta antes, né? E depois daí, Ricardo, como foi? Depois que tu chegou a 10 lojas, tu ajeitou o CD, entregando para cada filial. Organizou o CD, organizou esse, quando ele falou processo, esse sistema, aí a gente conseguiu ter mais uma visão para crescer. Aí nós crescemos muito, com uma velocidade muito mais rápida e com controle. E também, naquela época... Com velocidade rápida e com controle? Com controle. Porque a gente tinha um sistema, tinha um depósito, o cara já deu um sistema que tinha 150 lojas. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar pessoas que têm conhecimento, que já passou naquela estrada. Eu vou montar um negócio igual o seu de plástico. Se eu vim cá, olhar como é que você faz, como é que é a sua logística, como é que você coloca os produtos, como é que você compra, como é que você vende, pô, você tem conhecimento para falar o que você está falando. Então, eu fui buscar pessoas que já tinham passado por aquilo, né, concorrentes meus, que não era concorrente, porque na verdade eu era muito pequeno. Então a gente pegava um concorrente lá do outro estado, que tinha 200 lojas, 300 lojas. Eu ia visitar eles através da indústria. Como é que eu faço para visitar a Flor de Tal? Me coloca lá com o senhor Delino Colono, lá no Rio Grande do Sul, que tem 300 lojas. Eu queria ir lá ver o sistema dele, queria ver como é que faz. Então a indústria ajeitava, por exemplo, eu ia lá visitá-lo, por exemplo, ficava lá uma semana, eu e o Rodrigo, a parte administrativa, a parte de venda. Às vezes ficava uma semana dentro de um varejista desse, aprendendo tudo que ele fazia, depois a gente vinha e aplicava. O cara abria a porta para ti assim? Abria, e qualquer um abre, porque geralmente você tem duas, o cara tá do outro lado, não é concorrente seu, né? Não vai concorrer com você, que tá... O país é muito grande, né? É como se fosse uma pessoa que lá do Porto Alegre vem cá e falar com você, Jaime, me explica como é que você faz isso aqui. Você vai falar com uma boa, ele não é concorrente seu. Então a gente buscou muita informação para a gente crescer organizado. Porque eu falo, você cresce, organiza e cresce. Se você só crescer e não organizar, você capota. Então, tem que ter muito cuidado. Isso daí é importante fazer um benchmark, quer dizer, né? Isso aí. Um benchmark. Nós nunca inventamos a roda. Vamos copiar. Então, hoje o sistema te dá isso. Você copia, então você faz tudo. Então, você vai pegar um concorrente seu grande, que às vezes fatura igual ou maior que você, lá em Porto Alegre, em Belo Horizonte, que não tem nada a ver com você aqui. E aí você vai aprender qual o preço que está comprando, se está comprando bem, melhor que você, se não está, se ele tem prazo maior que não tem, qual o sistema, como é que ele controla lá as embalagens. Então, a gente foi aprendendo, visitando toda essa turma, implantando e desenhando para o nosso negócio. Exemplo, o nosso negócio. Eu vou falar um outro problema que... E, obviamente, você tem que ter um time, né? Você tem que trabalhar muito. Pois é. Eu vou falar um problema que os microempresários têm, né? Que ele acaba aumentando o turnover deles, né? A entrada e saída de funcionário. Por exemplo, às vezes o cara está com 2 lojas, aí ele começa, em vez de focar no crescimento, ele foca no patrimônio. Tipo, ele começa a comprar um imóvel aqui, um imóvel ali, um carro ali, um carro ali. Só que o funcionário que tá vendo ele tá vendo, pô, esse bicho tá engordando o patrimônio dele, mas eu tô estagnado aqui. Tô com a mesma loja, tá com 2 lojas. E aí não tem perspectiva de crescimento. Isso. Né? E aí, qual é a solução que dá pro cara? O cara tem que focar no crescimento. Ou o cara tá crescendo ou ele tá descendo, entregar, né? Que o Ricardo fala muito. Eu acho que é os dois, né? Eu não concordo. Ele não pode ser um ou outro, né? Eu não concordo muito com empresa rica e patrão pobre, não. Isso é conversa de boi dormir. Né? Porque, afinal de contas, a empresa é uma atividade de risco. Mas no começo... Se você só ficar colocando a sua empresa amanhã, se tiver um problema, você pode passar até fome. Porque o empresário não é médico, não é advogado, que estudou nem nada. Mas tem que ter bem balanceado. No princípio, né, você não pode tirar nada da empresa, tem que botar tudo no seu negócio, colocar e fazer a coisa rampar. Depois que a coisa rampar, já estiver dando lucro, aí se tiver condição de você tirar um pedacinho para você fazer um colchãozinho, tudo bem. Mas o principal, no primeiro momento, o cara tem que fazer o negócio dele rodar. É construir a máquina de venda deles, né? É isso. Entendi. Então, caminho.
Entendi. E depois daí, tu chegou a 150 lojas, porque cada tamanho que vai São são desafios outros diferentes. problemas, outros desafios. É. E aí, qual foi o outro desafio? Aí depois chegou 150 lojas, depois nós fomos invadir outro estado, que é Compramos outras empresas também. fomos comprar outras empresas, invadimos outro estado, aí você tem a complexidade de culturas diferentes, né? Você tem que fazer toda uma avaliação da sua estrutura, ver se você consegue realmente invadir um outro estado, você vai invadir outro estado. Geralmente tem um concorrente muito forte daquele estado, né? Então a gente primeiro foi para o Espírito Santo, depois nós fomos para a Bahia. Então nós fomos, primeiro é como se fosse uma guerra. Nós dominamos Minas Gerais. Quando a gente dominou Minas Gerais, que a gente tinha o poder ali de tamanho, a gente era o maior de Minas, aí nós fomos para o Espírito Santo. Enquanto a gente não pegou o Espírito Santo e praticamente ficamos ali pau a pau com o número 1, nós não fomos para a Bahia. Aí depois nós fomos para a Bahia. Nós crescemos uns 80, 100 lojas, onde é a Bahia, eu acho, né? Depois que nós dominamos a Bahia, nós compramos uma outra rede, que era de Goiás, Brasília e tal. Então a gente foi indo, né? Primeiro, então o que não pode sair dando tipo para todo lado também, sem antes dominar o tempo, tá? Porque qualquer lugar que você for entrar, você vai encontrar grandes concorrentes. É verdade. Então você tem que ter cuidado para você não sair dando tipo para todo lado e ficar fraco em todos os lugares. E como era a tua gestão assim, Ricardo? Por exemplo, assim, eu sei que tem diretoria, né? Tem gerente regional. Geralmente era o diretor regional, o diretor, o gerente regional, o gerente e o vendedor. Vou falar assim, na escala de loja, né? Regional. Era um diretor regional, depois você vinha com o gerente, depois a equipe de venda. E cada um tinha uma alçada? Bom, o gerente cuidava da loja dele, o regional cuidava geralmente de 25 lojas, né, Rodrigo? Isso. E O diretor cuidava de 5, 6 regionais, que cada regional tinha 25 lojas. O teto era o diretor Diretor. do Brasil. Ou seja, Não, o diretor regional. 250 lojas. Então. Então era o Ricardo como presidente e eu vice-presidente. Aí tinha uma caixinha que o Ricardo cuidava todo o marketing e vendas, né? Compra, essas coisas. E tinha outra caixinha que era a diretoria dos outros departamentos. Aí de loja tinha. Depois que foi crescendo, né? Depois que foi crescendo, que foi ter o diretor. Mas primeiro foi gerente e regional. Ponto. Então, o regional cuidava de 18 a 25 lojas, de acordo com a geografia. Regional. 18 a 25. Lojas, de acordo com a geografia. Depois fui ter 4, 5 regionais. Aí eu comecei a ter 4, 5 regionais, aí eu tenho que ter uma pessoa para cuidar dos regionais, que foi o diretor comercial. Tá, desse regional, quais são os principais indicadores que você monitorava? Venda. Só venda? Não, principais. Venda, margem. Meta de venda, meta de venda, não. Tinha meta de venda, tinha a margem, que era a principal, a curiosidade do estoque, então ele cuidava do estoque, se tirava o negócio, cuidava das pessoas, então o número de loja, administrativo da loja, ele tinha coordenação da administração da loja, que era do estoque, do caixa, a quantidade de gente, e aí ele monitorava as metas, se as metas estavam sendo feitas. Mas você pega assim, 70% focado em venda e imagem e 30% no administrativo. 70% em venda e margem e 30% administrativo, né? E aí, no caso, vinha um escalonamento, né? Tipo assim, diretor, regional, e tudo isso era esses indicadores aqui. Eram indicadores. Os indicadores são os mesmos. Todo mundo olhava pelo mesmo direcionamento da companhia. Aí tinha serviço também, que pegava muito serviço, né? Garantia estendida, plano funerário, caminhãozinho da sorte. Mas serviço veio depois, né? Não, serviço está junto com a vendas. Olha, como foi para instalar o serviço? Porque era só venda, só de produto. Como foi para startar o serviço? Não, primeiro a gente tinha visto o serviço dos Estados Unidos. A gente sempre mapeou muito. E lá, essa venda de serviço já era uma coisa tradicional. Quando nós fomos numa feira chamada NRF, nós vimos essa coisa de vender serviço na loja. Aí nós trouxemos uma pessoa que chama Samuel, que está com a gente hoje no RGV, e o Samuel instalou, aí implementou o serviço, começou a implementar em todas as lojas o serviço, e era um dos produtos mais importantes nossos, é um dos ursinhos de pelúcia. Para quem entende, o ursinho de pelúcia era um produto de rentabilidade. Conta para eles um pouco dessa história do ursinho de pelúcia. Então, o ursinho de pelúcia, porque eu tinha uma loja só, então vendia o ursinho de pelúcia, comprava muito ursinho de pelúcia, comprava por 100, vendia por 300, por 400, então me dava muita rentabilidade. E como eu não tinha condição de comprar eletro,
O eletro era o boi de piranha. Eu ponha meia dúzia de eletro e ali, aquele eletrodoméstico, às vezes eu comprava por 100 e vendia por 80, por exemplo. Mas era meia dúzia de eletro contra milhares de produtos de ursinho de pelúcia. Então, no seu negócio, tem que saber qual que é o boi de piranha e qual que é o ursinho de pelúcia. E aí, através disso, a gente fazia uma estratégia comercial para a gente atrair o cliente e vender os dois. Né? Isso é muito importante. Entendi. Eu Agora, estava explicando hoje, inclusive. isso. Agora nessa estratégia do ursinho de pelúcia que você falou, do serviço, na época, qual era o ursinho de pelúcia do serviço? Todo serviço era ursinho de pelúcia, porque vender serviço serviço? todo dava muito mais. É mesmo? A mais serviço era 70% de lucro. Mas o ursinho de pelúcia não seria um que daria menos margem e mais escala? Não. Não? Isso aí é boi de piranha. Ah, o boi de piranha, É, entendi. E não tinha nenhum boi de piranha do serviço? Não, porque o serviço era uma coisa agregada no produto. O boi de piranha tem que ser o produto, porque o cliente não entrava dentro da minha loja para comprar o serviço. Ele entrava na minha loja para comprar a geladeira. Quando ele ia comprar a geladeira, eu oferecia o entendi. serviço. Né? Então, a gente nunca anunciou propaganda de vem comprar um serviço. Entendi. Não, vem comprar essa sanduicheira. Na hora de comprar a sanduicheira, eu ofereço o serviço. Então, É um agregado, né? é um agregado do produto que você vende. Entendi. E ali era onde estava muita rentabilidade do negócio. Entendi. Agora, assim, Ricardo e Rodrigo, o que tu pudesse dar 5 conselhos para o cara que está começando, o cara que tem... Pensa bem aí, o cara que tem uma loja, está indo para a segunda loja, dá 5 conselhos para ele crescer. Quer falar? Eu vou falar alguns aqui, né? Vai falando Se aí. bem que o conselho fosse bom, vendia, mas vamos falar aqui. Eu acho Mas que... vindo de você, dá para ser vendido, né? É isso aí. De quem viveu, primeiro tem que trabalhar muito. Não tem que ter mimimi. Você tem que ser o cara foda. Para de achar que os outros têm que ser foda. Você tem que ser foda. As pessoas têm que perceber que você é foda e aí que vão querer trabalhar com você. Então você não tem que ter esse papinho de achar que vai botar os outros para trabalhar e você ficar todo. Não. Se você escolher ser empresário, você tem que saber que você tem que trabalhar muito. Tem que ser o primeiro da fila. É o primeiro da fila. Não, é como se fosse o exército, o capitão tem que estar na frente, tem que botar o peito na frente. Então, a primeira coisa é isso. Não cai nessa turma de bababá que achar que vai ficar só delegando que os outros vão trabalhar. Isso não vai. Delegando e tudo vai funcionar Não, bem, mas delegar, não. como é que tu fala? Não vai. Né? Segunda coisa, você tem que saber aquilo que você está. Você tem que descobrir aquilo que você gosta de fazer no sentido assim, varejo. Né? Você tem que ser um bom vendedor. Todo negócio você precisa ser um bom vendedor. Independente do setor que você está. Então, primeiro, trabalhar muito vendedor. Geralmente, você que é uma pessoa que vende, a facilidade para você crescer o seu negócio e ser empreendedor é mais fácil. Se você não é uma pessoa vendedora, bom que você aprenda. Se não aprender, busca quem é. Porque qualquer negócio vive de venda. Venda e venda. E tu acha que o cara tem que ficar focado 100% na venda e marketing e o outro no administrativo? Tem adulto, tem que ter quem pensa e quem executa. Se você não tiver quem pensa 24 horas em venda e quem pensa em venda, não vai funcionar. E aquele cara que fala assim, não, a gente faz tudo, a gente vende, fica no administrativo, Então, no primeiro não sei o momento quê. pode ser, no primeiro momento pode até ser, mas você tem que ter uma pessoa focada só em venda e marketing. Se você escalar, você tem que ter outra pessoa. Tem que ter uma pessoa, né? Você não consegue escalar sozinho. Entendi. Então, Ninguém é trabalho, bom em tudo, né? venda, Pra ser bom em uma coisa, ser bom em tudo é difícil. Verdade, isso. é verdade. Aí o Pra cara... fazer bem feito, né? Verdade. Aí tu falou trabalho, bom vendedor e o terceiro, marketing. marketing. Você tem um negócio para funcionar, tem que ter marketing. Pois é, aí eu... Muita gente tem produto bom e não vende nada. Tem produto ruim e vende muito, porque não sabe o poder da comunicação e marketing. Por quê? Comunicação e marketing. Então, vamos pensar em marketing. Marketing vende, vendedor tira pedido. Eu falo o tempo todo. É ele que vai atrair o cliente pessoal. Então, se você não conhece marketing, provavelmente você vai vender para aqueles clientes que passam na porta ali, então não resolve. Se você quiser crescer, tem que saber de marketing. Tu sempre fala no RGV, né, na Convocação Nacional, que o marketing deixa a bola pro cara chutar, só colocar dentro do gol, né? É isso, senão não resolve. Então, senão o vendedor não é que o vendedor não vai nem conseguir, não vai nem entrar o cliente. Então, primeiro tem que fazer entrar o cliente. Quando a gente faz essa estratégia que eu falei com você do boi de piranha, você é para o cliente entrar. Porque depois que ele entrou, você vai vender para ele. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tu sempre foi bom em marketing desde o começo? Como foi para tu ir desenvolvendo? Porque tem gente gritando, que é vendendo zerado. xerique na porta da faculdade. Vi quanto mais gritava, mais vendia. Então tem que gritar.
Então, quando eu falo aqueles casos que eu falava que eu gritava para vender, gritar significa o quê? Né? As pessoas às vezes não percebem, vou até falar isso hoje. Gritar significa comunicar. Então, se você não gritar, você não vende. Você tem que gritar. E gritar que eu digo é fazer propaganda, marketing, aonde for. Né? Mas ele não sabe. Quando a galinha bota o ovo, tem que gritar, né? É isso. Não sabe botar o ovo. Ele não sabe como foi essa onda da mexerica que tu vendia na tua infância. Quando 11 anos de idade, comecei com meu pai, pedi meu pai muito cedo, e para alguma forma de mostrar à minha mãe que eu ia conseguir, a gente conseguir criar os meninos, tudo era 4, né? E eu, me ajudar minha mãe, comecei a vender mexerica na porta da faculdade, que chama mexerica também, é uma tangerina. Tangerina aqui. Tangerina, comecei a vender tangerina na porta da faculdade. Então, meu pai tem um sítio, eu pegava e ia na porta da faculdade. E ali foi o primeiro contato meu com vendas, de perceber o seguinte, que eu tinha que gritar, quanto mais eu gritava, mais eu vendia. Se eu parava de gritar, parava de vender. Então, você começa a perceber o jeito de vender. Né? Então, quando a gente fala marketing, é gritar. É as pessoas saberem que você tem aquele produto ou serviço, né? Entendi. Aí tu vendia mexerica na porta da escola, era? Da faculdade. Da faculdade. E aí, conta essa história aí, como foi? Tu vendia uma mexerica e tinha um concorrente lá. Não, eu comecei a vender lá 3 mexericas por R$1. Aí, no dia seguinte, passou uns tempos, chegou um cara e falou, não, aqui agora é 5 por R$1. Eu falei, o que é isso? Nesse dia eu não vendi nada. Aí eu percebi, o que tem estranho? Eu falei, minha mãe, que negócio é esse? Ela falou, isso aqui é um concorrente. Concorrente, mãe? O que é isso? Como é que faz para enfrentar? 2 coisas, faz mais e cria um diferencial. Aí eu fui vender e gritei, agora é 7 por R$1. Aí o sujeito gritou, aqui é 10 por R$1. Isso é concorrente. Né? E ali eu percebi o quê? Deixa eu olhar um diferencial. Eu descasquei todas as tangerinas e falei, aqui é 10, mas tem um detalhe, é descascado, é vende tudo. Então, criar um diferencial para o seu negócio é fundamental. Aí como foi? O cara quer 10, mas é descascado. É descascado. Aí a galera não queria mais saber do outro. O outro também que tem o trabalho de descascar. Por isso que eu falo, meu amigo, quanto mais difícil for, melhor essa, porque poucas pessoas vão querer fazer. É verdade. As pessoas querem a facilidade. Não, tem que ser difícil, porque ninguém quer. Para finalizar aqui, trabalhar muito, ser bom vendedor, marketing, né? E o quarto? Não ter vergonha de trabalhar. O cara fala muito. Eu falo muito do E resiliência. Resiliência. O pessoal desiste muito fácil. Qualquer não que receber, já desiste. Muita resiliência, né? Porque não aceitar o não, né? Não aceitar o não como resposta, eu falo isso. Né? Essa resiliência que muita gente desiste, né? Porque desistir. Porque fracasso a empresa, desistir, né? o mundo vai te provar, vai pegar você toda hora, que você estiver indo bem, vai levar uma pancada. Então você tem que ser muito forte, ter uma cabeça muito boa para empreender. Né? E como é que faz? Porque muitos empreendedores às vezes não conseguem equilibrar, né, o trabalho com a família. Porque, tipo assim, nenhum sucesso, eu acredito nisso, que nenhum fracasso no teu trabalho, na tua família justifica o sucesso no teu trabalho. Uhum. Eu acredito que sempre a família e o trabalho, ele tem que andar unido, ou então ele tem que andar em comunhão. Não quer dizer que o cara vai... não, tem que dividir certinho, trabalho e família. Não dá certo isso. Até porque se ele tiver sucesso, não vai ter família também, não. Verdade. Verdade. Infelizmente, para você ter família, você precisa ter dinheiro. Então, para ter dinheiro, você tem que trabalhar. Então, a primeira coisa, gente, é encarar a vida como ela é. Não adianta achar que esse pratinho vai estar equilibrado o tempo todo. Tem momento da sua vida que você vai ter que rodar o pratinho ali do trabalho com uma velocidade mais alta, né? E essa parceira sua vai ter que entender. Porque também você está trabalhando em prol da família. Então tem que ter um bom senso aí, porque o problema é que muita gente hoje fica nessas ilusões que é possível ganhar dinheiro com facilidade, do dia para a noite. E não é. Então, quando você percebe, você encara de verdade a vida como ela é, fala, meu amigo, para nós termos a condição na nossa família, eu vou ter que trabalhar muito. Certo? E para isso nós vamos conciliar aqui como é que a gente faz com a família. Agora, não é tão difícil conciliar quando você prioriza o que você quer na vida. Eu conheço muita gente que trabalha pouco, mas vai para o boteco, para o futebol, para os amigos, para viagem, e não tem tempo para a família. Então, quando você prioriza trabalho e família, apesar de talvez não estar equilibrado, igual você falou, esse pratinho, mas sobra tempo para a família. Agora, se você quiser trabalhar muito, e na hora de dedicar um pouquinho à família, você dedicar a amigo, a futebol, a confusão, você não vai ter... Vai dar cagada, Então foi a forma que eu achei para conciliar. É verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta.
Tu nunca leu, assim, um livro, assim? Sou muito de ler, não, filho. Tu é mais na prática, né? Mas na prática. E tu Rodrigo? Eu sou muito de perguntar. Muito de perguntar. Perguntar aos empresários, Observar. observar, Aprender com notar. os outros fazendo. Sou muito Entendi. disso. Entendi. É porque tem muitas pessoas que indicam o livro, às vezes a pessoa não tem um tipo de conhecimento, né? E aí a tua formação... Acho que tudo ajuda. É. Mas são formas diferentes. Eu sou muito perceptivo, muito instintivo, então eu bato o olho, vejo, observo, eu anoto, eu pergunto, eu quero saber, quero entender. Tem gente que gosta mais de ler, também pode ser. E vídeo no YouTube ver também nem vê. É, né? Não, prática, é prática. prática 24, trabalhando. Convive com Eu os sou muito disso, empresários, né? trabalhando e fazendo junto, e você vai aprendendo. E tu chegou a terminar a escola? Terminei até o terceiro ano, segundo grau, fiz contabilidade. Terceiro ano do ensino médio. E Mesma tu, Rodrigo, chegou a terminar? Mesma Terminou? coisa. Não, eu parei no segundo ano do ensino médio. É. Então é isso, meu amigo. Vamos, para não atrasar a sua... Vai ter a Hoje é convocação. convocação nacional aqui em Belém, Quer mais de 500 empresários. Quer contar um pouquinho aí da convocação nacional? Fica à vontade. Bom, convocação nacional a gente está rodando o Brasil todo para poder levar o conhecimento do método RGV. Método esse que eu faço a imersão com meu amigo, participou de 3 dias em São Paulo. Então, há 3 dias fiquei em São Paulo e lá, através desse método, eu levo toda a minha experiência de vida prática, sem blá. Porque estavam falando isso hoje no carro, né? O povo está cansado de pessoas que querem ensinar aquilo que nunca fez, né? Então, para você realmente buscar o conhecimento é muito importante, mas procura saber se realmente aquela pessoa fez e realmente se ela quer entregar. Porque também não adianta a pessoa ter o conhecimento e não querer entregar também. Eu já trouxe, por exemplo, executivo de empresa que era muito bom, mas ficou vaidoso, não queria trabalhar. Então não resolve nada você ter o conhecimento e não trabalhar, não querer entregar. Então observe essa pessoa que está levando conhecimento, que é muito importante para você crescer na sua vida, se ela está entregando. E segunda coisa, né, é acreditar na força sua, do seu trabalho, da sua determinação. Nós estamos lá com o RGV, que ele faz parte, depois vier para o clube, né, meu amigo? É isso Clube. mesmo. E você está convidado aí, me segue nas redes sociais lá, Ricardo Nunes Elétrico, você vai ver muito, todo dia eu estou lá levando conhecimento, né? É isso aí, pessoal. Pessoal, eu quero agradecer vocês, agradecer a presença do Ricardo, do Rodrigo, né? E tá chegando, enfim, a primeira temporada do podcast Universo Business e até a segunda temporada. Até o próximo episódio e tchau. Um abraço. Valeu, meu amigo.